Bom, meu nome é Siddhartha, também conhecido como Cidinha, que é a alcunha que eu recebi aqui na República Aquários. Cheguei na República no ano de 2005, quando eu passei no vestibular para filosofia, e morei na República durante o período desde 2005, quando eu comecei minha batalha, até 2010, quando eu me formei em filosofia. Fiz minhas 2 habilitações, bacharelado, licenciatura, e hoje em dia eu sou ex-aluno da República Aquários. E, Cidinho, nesse período que você morou na República, o que você pode dizer que acrescentou na sua vida, né, na sua experiência acadêmica? Em suma, o que você acha que morar aqui seria diferente, foi diferente de você não morasse? O que você percebe assim? O que eu sempre falo pro pessoal é... Todo mundo sempre fala que eu não pareço uma pessoa que é formada em filosofia. E eu sempre respondo que eu não pareço uma pessoa que é formada em filosofia exatamente porque eu tive o privilégio de viver com pessoas que eram de vários cursos diferentes. Então eu acho que nesse sentido a República sempre agiu de modo positivo, porque eu sempre estive aprendendo com muita gente diferente, de muito lugar diferente e de vários cursos diferentes. Então, eu acho que a República pode ser definida como lugar da pluralidade, da multiplicidade, e é o lugar do aprendizado. E hoje eu cheguei aqui um pouco mais velho, cheguei aqui, na época quando eu cheguei eu tinha 24 anos de idade, e mesmo com 24 anos na época eu ainda tive muita coisa para poder aprender aqui. Morei com gente mais nova que eu, pessoal que tinha mais tempo de casa, mas era mais novo que eu. Morei com gente mais velha que eu, bem mais velha que eu, o que hoje em dia não é uma realidade muito comum da República, que na época eu cheguei tinha muita gente que era um pouco mais velha. Naquela época o pessoal, entre os anos entre 2005 e 2007, tinha muita gente que era de uma idade um pouco mais diferenciada, que é algum pessoal que era um pouco mais velho, morando na República, e hoje em dia não é mais o caso, né? Então, nos dias de hoje a gente vê o quê? Um pessoal que é bastante novo, muito mais novo, morando na República. Na época eu cheguei, a média de idade era 27 anos, 28, 29, então, além da experiência que eu tinha adquirido pessoal, por ser um pessoal mais velho, eu também tinha adquirido como republicanos também, né? Então, eu acho que a República ensina o camarada a viver, né? Então, eu acho que na época eu aprendi a viver. Que é aprender quando eu digo aprender a viver, eu tô falando de aprender a partilhar as coisas, aprender a lidar com os problemas do dia a dia. Então, tudo isso é importante, né? Saber como que você lida com essas situações. E a República, querendo ou não, ela te ensina. Você pode não querer aprender, mas ela vai estar lá para te ensinar de qualquer jeito. Então, assim, eu sempre chamo as repúblicas de uma escola de vida. A Aquários, para mim, e eu tenho certeza que para todos os alunos que passaram por aqui, com certeza foi uma escola de vida. Porque o tanto de coisa que a gente aprende aqui dentro, tanto de gente que passa por aqui, que você conhece por aqui, não só quando você mora, mas depois que você vai embora, você vira ex-aluno, mas mesmo assim tem mais gente chegando aqui e é diferente, a dinâmica que existe entre os moradores é diferente, a casa muda, e eu acho que o importante é sempre aprender a lidar com essa diferença. E também acho que, desde quando eu cheguei em Ouro Preto, eu sempre achei que a Aquários era um diferencial exatamente pelo fato de ser uma república que aceitava a multiplicidade no sentido de ter vários cursos aqui dentro. Então não era uma casa que era fechada só para engenharia, como ainda temos repúblicas até hoje, mas mesmo assim a gente sempre teve a Aquários voltada para poder receber todo mundo, todos os lugares, todos os cursos. Então, assim, é uma mãe que recebe as pessoas de braços abertos. Então, assim, eu duvido que algum dia vai ter algum ex-aluno que não seja muitíssimo grato a tudo isso que a gente viveu aqui.
Ô Cirino, mas como você escolheu a República, a República escolheu? Como foi esse processo, essa trajetória assim de chegar até aqui? A gente tem esse negócio, né, de falar, às vezes não é a gente que escolhe a República, é a República que escolhe a gente, né? A gente sempre fala, às vezes a pessoa não fica na casa porque não tem o perfil da casa. Mas assim, eu sempre lidei bem, a dinâmica sempre foi muito boa, sempre tive uma relação muito boa com as pessoas que moraram aqui, tanto as que moraram na época que eu cheguei junto comigo, quanto as pessoas que vieram antes ou as que vieram depois também. Lógico que é assim, é sempre importante lembrar que nem tudo são flores, né? Então, uma exceçãozinha. Então é assim, é sempre importante a gente lembrar que não existe uma perfeição. Existem os problemas, existem os desafios, mas a gente está aí para poder vencer tudo isso todo dia, né? A minha escolha principal, quando eu passei no vestibular, por eu ser uma pessoa mais velha, foi morar numa república particular. Eu sempre fiquei muito preocupado em uma república federal. Achei que talvez eu tivesse um pouco velho demais. Mas foi uma feliz surpresa quando eu cheguei aqui na Aquários e vi que na verdade eu acho que era um pouco de repente uma ideia errada da minha cabeça. Não era o que realmente acontecia. Então eu vim pra cá, um amigo meu que me trouxe pra cá, um amigo meu que estava vindo batalhar a vaga na época aqui, veio fazer filosofia, vim batalhar a vaga no 2 de 2005, que era na época que estava tendo uma greve na universidade. E eu acho que assim, o que mais me atraiu foi a sensação de acolhimento, porque o 12 é aquela época que é a festa, que é o aniversário da Escola de Minas, e que a República recebe os seus ex-alunos. Então, a sensação de acolhimento por ser uma pessoa que tinha acabado de chegar, tinha um dia, e mesmo assim ter o pessoal que era morador da casa e ex-alunos da casa que me trataram assim, me receberam muito bem, sempre me trataram muito bem, o que me deu gana para poder decidir continuar. Acabou com um amigo meu que me trouxe para cá, decidiu não ficar. Então a gente entra naquela história que não é só a gente que escolhe a casa escolhe a gente, né? Então eu acho que não era para ele poder ficar e era para eu ficar, né? Tanto que eu acabei ficando. E tô aí, né? Agora uma questão em relação para a comadre, né? O que você vê a comadre nessa vivência universitária? A comadre é assim. A comadre ela é a peça importante, é aquela engrenagem que faz a República funcionar, né? A comadre é aquela pessoa que quando você sai de casa e chega na República, é aquela pessoa que te dá aquele suporte que te falta quando você acabou de sair de casa. Hoje em dia, pra mim, na época, mesmo eu sendo uma pessoa mais velha, assim, me ajudou bastante a comadre aqui de casa, a Lucrécia, porque sempre tive uma relação muito boa com ela sempre me recebeu muito bem. Então, junto com os ex-alunos, assim, essa dinâmica funciona. A comadre, a casa, os moradores, os ex-alunos, é como se fosse uma máquina com várias engrenagens. E a comadre é essa engrenagem que tem que ter nessa máquina. Ela não pode deixar de faltar. E a Lucrécia, eu tenho certeza que, para mim e para outros ex-alunos que conviveram com ela, com certeza ela é como se fosse a nossa mãe longe de casa. Para alguns que não tiveram mãe, outros que não tiveram pai, a gente tem uma relação muito forte, né? Um sentimento muito forte de ligação com a comadre. Seja eu com a Lucrécia durante a época que eu vivi, seja um outro ex-aluno que viveu bem antes dela chegar aqui com a comadre que trabalhava aqui na época. As comadres entram, as comadres saem, mas os relacionamentos continuam, né? Os laços permanecem. Então, independente de eu pegar e voltar aqui daqui a 20 anos, ela não está aqui trabalhando, o laço entre eu e a comadre, entre as pessoas que viveram com ela, conviveram com ela aqui, os laços vão permanecer. Agora uma questão, aliás, outra questão.
fazendo um balanço assim da sua trajetória, você fazendo um balanço da sua trajetória, o que, que você acha que a sua geração deixou para a geração atual, o que está deixando para o futuro, né? Eu acho um pouco, às vezes eu acho um pouco complicado deixar o saldo da minha geração, porque dá a impressão que nós andamos mais do que as pessoas que trabalharam antes da gente, né? Então, eu acho que toda geração tem uma particularidade, toda geração de alguma maneira contribui pela casa. É o que a gente sempre fala, né? A república não é formada pelas paredes, né? Pelos quartos. A república não é a estrutura física, mas o que forma a república são as pessoas que moram aqui. Então, o que eu acho que é sempre que a minha geração deixou e que a geração anterior minha deixou para a minha geração foi exatamente esse sentimento de ensinar o que é o republicanismo, de ensinar o que é ser republicano. Porque o único lugar do Brasil onde república tem o significado de república que a gente dá é aqui em Ouro Preto. Em qualquer outro lugar do Brasil, república é dividir conta em algum lugar. Pra gente, república vai muito além disso. Então, são laços que não são quebrados, né? São laços que não é uma simples relação de dividir conta. Então, eu acho que o saldo que a minha geração deixou, não falando de obra, porque é como eu disse, né? A parte de obras pela casa, as benfeitorias que nós fazemos pela república, valem muito pouco perto daquilo que a gente possui aqui dentro de capital humano. Eu acho que o capital humano que a gente possui é muito mais importante do que o capital material, que é a república, as paredes, o mobiliário em si. Agora, na república tem esse sentimento de pertencimento a um grupo, né? Esse sentimento de fazer parte de uma coletividade que vai muito além, às vezes extrapola o espaço físico da casa, né? Você tem uma marca, se é aquariano, se é republicano, se é ufopiano. Como você se sente sendo um aquariano? Ser aquariano é ser parte de uma família, né? Não é à toa que nosso hino diz doutor, eu não me engano, meu coração é aquariano. Então, eu acho que é um sentimento que é compartilhado. E é um coração aquariano que bate no peito de todo mundo do mesmo jeito. Então, a sensação de pertencimento é exatamente essa, de saber que a gente tem, compartilha nem sempre as mesmas ideias, mas que a gente viveu, passou por aqui, viveu essa vida, às vezes mais intensamente, às vezes menos intensamente, mas assim, no final, com problemas ou sem problemas, no final valeu a pena ser aquariano. Foi a opção que a gente tomou desde o início. E para finalizar nessa etapa, qual mensagem você deixa para os atuais moradores? E, de alguma forma, é uma mensagem que vai ficar, né, para os outros, né, que vão ter acesso, né, A mensagem que eu deixaria para os moradores assim seria gritar, pelo amor de Deus, tentem manter esse coração aquariano, tentem manter esse espírito aquariano, acima de tudo sejam republicanos. E é importante a gente manter a estrutura da casa assim, é importante a gente manter a casa de pé, é importante a casa tá bonita, tá legal, mas é importante também a gente ficar preocupado com o capital humano que a gente tem aqui dentro. Então, ser aquariano é mais do que as paredes da República Aquática. Para mim, ser aquariano, e o que eu espero que as gerações que venham na frente entendam, é esse sentimento que é compartilhado, não só pela geração de agora, não só pela geração anterior, mas por todas as gerações que vão vir. Eu espero que isso perpasse todas as gerações. Sim, obrigado então.